Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros ainda dizem que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs presentes aqui na Basílica Santuário Nossa Senhora de Nazaré, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pelo Facebook e pela rádio web do Santuário. Hoje comemoramos a cadeira, a sédia ou a cátedra de São Pedro. É um simbolismo muito eloquente, no sentido que fala muito. A cadeira é o lugar do mestre, é onde o mestre sentado ministra as aulas. Esta ideia foi aplicada, portanto, a Pedro enquanto ele é aquele que ensina a fé verdadeira que nós herdamos, inicialmente, originalmente, de Jesus Cristo e depois da tradição da própria Igreja. Na nossa religião, chamamos a isso de o magistério. Magistério é um carisma daquele que tem obrigações a respeito do esclarecimento da fé para a comunidade, de modo que há uma sucessão hierárquica deste carisma do magistério. O mestre por excelência é nosso Senhor Jesus Cristo e o seu Espírito, que ensina a verdade de Deus. Só Deus pode prescrutar as profundezas de Deus, diz o apóstolo São Paulo. Por isso, só o Espírito Santo pode ensinar-nos a respeito do mistério divino. Pois o Espírito e Jesus enviam os seus apóstolos, dos quais Pedro é constituído o primeiro. Por isso dizemos o príncipe dos apóstolos. Príncipe no sentido de principal, primeiro, o que recebeu a prerrogativa de, como diz Jesus, apacentar as ovelhas, apacentar os irmãos. Este mesmo magistério depois se explicita também na vida, no ensinamento dos nossos legítimos pastores, os bispos da nossa igreja.
que depois se explicita também no ensinamento dos sacerdotes, que amaestram também a fé do povo de Deus. Enfim, uma sucessão, como eu já disse, desse ensinamento. Tudo isso tem a ver com a cadeira de São Pedro. E esta cadeira de São Pedro está localizada, sobretudo, na Basílica de São Pedro. Lá tem uma ilustração muito bonita. De fato, uma cadeira. É isso, lá sobre o baldaquino do Bernini, onde está o altar da confissão, debaixo do qual está contido restos mortais, relíquias do apóstolo São Pedro. Isso é comprovado cientificamente por escavações e por uma inscrição arqueológica que lá se encontrou, a qual diz: Pedro está aqui. Pois bem, bem mais para lá um pouquinho e acima deste baldaquino, essa espécie de capela, onde somente o Papa celebra a Santa Missa, mais ninguém, tem uma cadeira lá, envolvida assim por anjos, por luzes, para dizer ali é a sede principal do Papa, que é o Pedro hoje. O Pedro não morre nunca. A promessa de Jesus: estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Eu te darei as chaves do reino do céu. O que tu fizeres está feito. E as portas do inferno nunca prevalecerão contra esta chave que estou te dando. Tudo isso comemoramos hoje, meus irmãos e irmãs, e isso faz muito bem à nossa caminhada de fé. Faz sempre bem voltar à nossa origem. Quem não retorna à origem da história, da família, da comunidade, à origem de uma ideia, de alguma coisa que existe hoje, perde a própria identidade, perde a própria consciência do que se é. Continuamente precisamos retornar à origem para seguirmos aquele ditado interessante que diz: se você vê uma água escorrendo aqui, não é isso? Um riachinho, quem bebe aqui nesta fonte pensa que tem uma origem, tem um local de onde esta água está vindo, e nós a estamos bebendo aqui. Quem pensa na água que bebe, lembra-se da fonte, lá do olho d'água, dos olhos d'água, dos mananciais. É um modo de dizer que se a gente não tem a consciência do hoje, isto não nos garante uma certeza, uma autenticidade, uma durabilidade, se não pensamos na origem disso tudo. Então, a origem da nossa fé está, pois, este ato de fé que Jesus concede ao próprio Pedro. Vocês já imaginaram, meus irmãos e irmãs, o que significa colocar as chaves do céu nas mãos de uma criatura humana? Pois é, Jesus fez isso. Toma, Pedro, aqui a chave, guarda, tu vais usá-la, certo? Se tu fechar, está fechado, se tu abrir, está aberto, tá? Meus irmãos e irmãs, esse é um gesto de profunda misericórdia de Deus. É um gesto de profunda confiança de Deus, que confia aquilo que há de humanidade na sua igreja, que confia os dons divinos, os dons celestes, que confia, pois, os bens espirituais a nossas mãos. Os bens espirituais vêm de Deus, Ele é a origem, e coloca para a sua própria igreja administrar. E isso é tão importante
para a nossa caminhada de fé, que lembram-se daquele episódio do apóstolo São Paulo, o qual havia evangelizado a comunidade da Galácia, a tinha evangelizado na verdade de Jesus Cristo, morto, ressuscitado, o sangue dele nos lavou. E depois que o apóstolo São Paulo foi embora, chegaram os outros lá, dizendo: não, olha, é o seguinte, se vocês não voltarem à prática de Moisés, vocês não poderão se salvar. Se não se circuncidarem, se não retomarem as antigas práticas judaicas, a salvação de Cristo não está completa, não está perfeita. O apóstolo Paulo se enfureceu tanto com isso, que disse para eles: se vier um anjo do céu e ensinar para vocês coisas diferentes daquilo que eu ensinei, joguem água benta, esfregue a cruz neles, porque não é um anjo de Deus, é o Satanás. Se vier um anjo e lhes ensinar coisas diferentes do que eu já ensinei, seja anátema, ou seja, seja excomungado, seja expulso, joga sal grosso, água benta, esfrega a cruz nesse anjo, que ele não vai subsistir. Então, o apóstolo São Paulo está seguro da autoridade que Jesus Cristo lhe concedeu, de tal modo que se vier um anjo ensinando coisas diferentes, digam, é conversa fiada, esse anjo não vem de Deus. Então, queridos, a igreja repleta de bens espirituais, ela, no entanto, se apresenta solidificada em realidades humanas. Neste sentido, dizemos que ela é uma sociedade. A origem da igreja é divina. Jesus Cristo quis a igreja. Ele a constituiu sólida. Ele a dotou de todos os recursos, de todos os bens espirituais. Ele deu para a igreja a palavra, a Bíblia, deu-lhe os sacramentos, deu-lhes a doutrina, o ensinamento e tudo mais, conferiu à sua igreja e a deixou na história para que ela fosse atrás de todo mundo, arrebanhando, mostrando a direção, o caminho da salvação. Aqui está a igreja que se concretiza na história, conquanto ela seja repleta de bens espirituais, de dons divinos. E nós fazemos parte dela. Eu, vocês, fazemos parte dela pelo batismo. É o batismo que nos faz membros dessa igreja, a qual algumas vezes vem simbolizada na Bíblia como uma barca, a barca de Jesus. Aquela barca da pesca, que os discípulos, nada tendo pescado, obedecendo a palavra de Jesus, jogaram as redes, as tarrafas, e pegaram tantos peixes que os barcos quase afundavam. E ainda tiveram que chamar outros: venham nos ajudar, que a nossa barca aqui já está cheia de tantos peixes. Uma pesca maravilhosa. Esse é um símbolo da igreja, a barca de Jesus. E todos nós devemos estar lá. Nós somos desses peixes. Vocês sabem, os antigos que não conheciam os profundos dos oceanos, achavam que nos mares estavam os monstros, estavam os raios, estavam as boiunas, estavam os leviatãs, os quais devoravam as pessoas que caíam ali. Por isso Jesus diz a Pedro: de hoje em diante tu serás pescador de homens. Ou seja, vais retirar do mar, dos demônios, dos monstros, dos raios, vais salvar gente de lá.
ou não deixar que caiam nesse mar de tormentos. Essa é a igreja, essa é a missão da igreja. Esse é o primado do Pedro, que é colocado ali, à frente dos demais apóstolos e da comunidade. A isto chamamos o primado, ou seja, a primazia que o Pedro tem. As seitas não aceitam isso, as seitas. Por quê? Porque ali em cada barraco onde se constrói uma igreja, ou mesmo uma igreja mais bonita, de vidros, de mármores, o Papa é o pastor, o dono da igreja. Vocês imaginam então quantos papas as seitas têm? Enquanto que a Igreja Católica tem apenas um, que hoje reinante se chama Jorge Mário Bergoglio, o qual quis receber o nome de São Francisco. Por isso, chama-se Francisco. Aqui está, meus irmãos e irmãs, o que nós comemoramos hoje na festa da Cátedra de São Pedro, a qual, como eu já estou explicando, diz respeito a nós, porque nós somos membros da igreja que o Pedro conduz, dessa barca que ele guia até o Pai do céu. Um instante de silêncio